desse negócio de falar que Enem é loteria, que é sorte, que você não gosta dessa prova, que essa prova não é sua. Eu vou desistir do Enem. No final das contas, o Enem sempre me injustiça, o não eu já tenho. Pra que eu vou buscar humilhação? Vagabundo! Chega dessa história, porque vai começar a nova temporada da entrevista com os aprovados do time Foco pelo Enem, nas principais universidades públicas do Brasil inteiro. Você vai conhecer a história de vários alunos e alunas que viveram várias das mesmas dificuldades, desafios, dores, levaram vários nãos antes do único sim que precisava ter acontecido para mudar a história deles de uma vez por todas. E para começar a temporada, eu te convido pro episódio de estreia. Tá pronto? Vambora? A responsabilidade de um episódio de estreia da nova temporada da Entrevista dos Aprovados é pesada. Justamente por isso, a minha convidada é dessas que vai deixar o episódio dela como uma marca nesse YouTube. Sabe por quê? Porque ela disse que ela não veio aqui só pra contar história de vida. Ela disse que ela veio aqui pra entregar tudo que funcionou pra ela e que também pode funcionar pra você ser aprovado, quem sabe, na UFRJ como ela foi. Com vocês, Dona Gabriela Blanco. Gostou da apresentação? Ai, gostei. Ficou à altura? Responsabilidade. Gostei você mesmo. Tá pronta pra Tô essa prontíssima, Carol. Tá, mas você falou que não veio só contar a história de vida. Mas não, isso é pouco. É pouco, mas vamos começar por aí. Tá. E eu quero começar de um jeito que eu nunca fiz em nenhuma entrevista. Que é assim, eu quero que você me conte como é que tudo começou. Não a medicina, a Gabriela. Faz tempo. Onde a Gabriela nasceu? A Gabriela tem quantos irmãos? Quem é a família da Gabriela? Como era a Gabriela criança? Eu quero que você volte lá naquela Gabrielinha lá pequenininha, aquele bebezinho fofo. Vamos lá. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eu sou do Flamengo, assim, não é nada... Não é assim... É uma zona sul, quase zona norte. É isso. É o subúrbio da zona sul. É o subúrbio da zona sul. Perfeito, Carol. E meus pais, eu não tenho irmãos. Começar por aí, uma frustração da minha vida, mas Tudo bem. Meus pais são pessoas, assim, maravilhosas, que sempre me apoiaram em todas as minhas decisões. Principalmente meu pai. Meu pai, assim, é uma pessoa que pega a minha mão e vai comigo pra tudo quanto é lugar. Aliás, ele vai dar um capítulo nesse episódio. Ele vai. Ele é uma pessoa que nunca duvidou de mim, nunca duvidou do meu potencial, da minha capacidade. Quando eu achava que eu nunca ia conseguir alguma coisa, meu pai já tinha certeza que eu ia conseguir. Isso desde pequena? Desde pequena. Desde pequena. Minha mãe também. Mas o meu pai é a pessoa que não vacila. Que ele tem a certeza e nada tira isso da cabeça dele, sabe? Minha mãe, às vezes, por exemplo, principalmente isso de vestibular, né? Às vezes ela ficava... Quando eu tava... assim, um momento mais frágil, ela também ficava mais frágil comigo. Mas meu pai não, ele era a rocha, sabe? Da família. Ele tinha certeza que eu ia conseguir. Mas vamos lá. Eu tenho um passarinho, uma calopsita. E eu estudei em um colégio de bairro. Sempre fui muito estudiosa. Aquela pessoa que vai na escola até doente. A nerdzinha, sabe? que fica lá na Bem frente. nerd, que senta na frente, que ninguém pode mexer no meu material. Eu era aquela. Assim, minhas estabilos. Bonitinha chata, Gabriela. Bonitinha chata, era eu. Ai, gente. E eu estudava muito, muito mesmo. Sempre fui dessas, gostava de estudar. E nunca me arrependi disso. E desde pequena você já pensava em medicina? Não. Não? Não. Eu queria engenharia. Meu pai é engenheiro. E eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia elétrica ou da computação. Mas eu não pensava em medicina até o final do primeiro ano do ensino médio. O que aconteceu? Que aí veio essa Então, começou a ter, tipo, feira de profissão, assim, na escola. E uma médica falou sobre o trabalho dela, sobre a rotina dela. E eu fiquei assim, gente, eu acho que é isso que eu quero da minha vida. Porque eu gosto muito de matemática,
mas eu não quero trabalhar com isso pro resto da minha vida. E eu conversei com um tio, assim, da minha família, que é médico, inclusive é professor na UF. E ele me falou muito sobre a profissão, sobre as dificuldades, mas também sobre os prazeres da profissão. E isso me encantou. Então, aí eu comecei a ter certeza que eu ia querer isso e comecei a me preparar psicologicamente, porque a gente sabe que um vestibular de medicina é outro nível, né, gente? Não é qualquer coisa. E aí você tomou essa decisão no início do ensino médio. Então, ao longo do ensino médio, depois dessa decisão, você já estudava com um olhar do tipo, cara, eu fui bem estudiosa durante todo o meu ensino fundamental, mas eu era estudiosa, ponto, sem um foco num concurso mais concorrido com certeza. do Brasil. É. E aí, quando essa decisão veio, o que mudou na sua forma de levar aquele ensino médio? Olha, não mudou tanto, porque eu sempre me esforcei em todas as aulas. Mas o que mudou foi eu saber que eu precisava me esforçar mais do que todo mundo ali. Que eu precisava me dedicar em um nível assim, em um nível acima. Que eu precisava dar o seu melhor. Eu tinha que dar o meu melhor, 110% de mim. Então, isso mudou assim a minha cabeça. Tá, e aí veio o terceiro ano. Terceiro ano. Vestibular. Agora é pra valer. Agora é pra valer. Você acreditava que ia ser aprovada direto do terceiro ano? Olha, minha mãe diz que eu tava iludida, mas eu acreditava. Mas eu acho que eu não fazia por merecer ainda. Que eu fazia por merecer, mas que eu não tinha preparação suficiente pra passar. Talvez a ingenuidade, né, Gabi? Porque quando a gente tá no ensino médio, a gente acha que ser o número 1 da nossa turma, ser o mais nerd da nossa turma, já colocou a gente automaticamente na briga do vestibular de medicina. Com Só certeza. que quando você vai lá e experimenta o que é o concurso do vestibular de medicina pela primeira vez, isso acontece com 99% dos excelentes alunos que saem de boas escolas do ensino médio. Ele toma um tapa na cara de mão aberta, mas tão dado, que ele sai até catando cavaco, assim. É isso ele mesmo. Sai assim do tipo, eu sou uma farsa. Eu me achava, entendeu? A boa, a inteligente, a maravilhosa. E não chegou perto. É isso. Chegou longe. E aí, como é que você recebeu esse primeiro não? Olha, foi doído, mas não foi tanto. Foi doído ver meus amigos passando para faculdades. Em outros cursos, principalmente? Não, com certeza, em outros cursos. E ver que eu ia ter que enfrentar, não sabia quantos anos de cursinho, né? E quantos anos foram de cursinho? Foram 2 anos. Mas assim, tá acima da média, eu acho. Não, né? foi rápido. Foi rápido. Rápido, com certeza. Mas... Principalmente considerando que teve uma pandemia que atravessou esse meio do caminho. Com certeza. Então, eu achei rápido, porque eu tava preparada pra mais. Assim, eu teria fôlego pra mais, mas eu também já tava cansada. Já chegou uma hora que eu acho que você já tava machucada. Tava. Ter batido perto, mas ter, por exemplo, tido um desempenho que não foi o que você sabia que poderia ter na redação, deixou uma marca, Com certeza. deixou um trauma. Nossa. E aí foi difícil administrar aquele machucado. Foi. Então, no ano da aprovação em si, além das últimas arestas a aparar, além de ter que se manter no foco, etc., teve que ter uma ação sobre o seu psicológico, que não se agarra à profecia de que se deu errado uma vez vai dar errado pra sempre. Teve uma construção ali de empoderamento mesmo, que foi muito importante. Foi E sim. outra coisa, não deixar acomodar num resultado que já estava muito bom. Porque a grande virada da chave para uma aluna que veio com uma boa bagagem, que já era estudiosa, já tinha bons hábitos, é não permitir que o muito bom vire um lugar. Porque ele é confortável, sim. você se destaca perante a maioria das pessoas, você tem resultados que são bacanas, mas o vestibular de medicina hoje, a aprovação numa pública, ele não é mais do aluno que simplesmente é muito bom, ele é do aluno excelente. Então, essa virada do muito bom para excelente, ela é desconfortável. Sim.
Eu queria até que depois você lembrasse de um marco dentro do teu acompanhamento pedagógico, que foi aquele momento de falar assim, Gabriela, não dá pra ficar no muito bom. Você sabe o que tem que ser feito, aí eu quero que você conte isso. E o que mudou a partir dali, tanto em termos de resultados, como em termos de mentalidade. Porque muita gente que tá nos assistindo, eu tenho certeza que também é estudioso, também é muito competente, também talvez esteja se perguntando nessa altura do campeonato, por que ainda não rolou? Poxa, já cheguei tão perto, mas ainda não foi o suficiente. Será que realmente é porque não é pra mim? Será que é um bug do universo contra a minha pessoa? Será que eu tô marcado pro fracasso? Começa a pensar um monte de coisa, quando na verdade todos esses pensamentos não te tiram desse lugar. Que é o cara que bateu na trave, o cara que teve um resultado que ficou abaixo do que você sabe que poderia render. Você vai se agarrar àquele sofrimento, àquela dor, e você não vai sair daquele lugar enquanto você ficar ali colocando a culpa no universo, na injustiça, o quanto você é infeliz, etc. Então, tem a virada, né, que precisa ser feita. Em algum momento, quando o luto passa, essa virada é muito necessária que aconteça. Faz um resumo de como foi teu primeiro ano do vestibular, primeiro ano de cursinho, né? Os resultados, o que você cresceu pro ano da aprovação, assim, dá uma passada por isso. Então, algumas reuniões pedagógicas me marcaram muito. A primeira delas foi a Carol me falando que eu era perfeccionista. E eu comecei a perceber que eu não podia me apegar a tudo, mas eu tinha que ver os meus gaps. E isso é muito difícil, você sair da sua zona de conforto. Eu tinha deficiência em, por exemplo, eletrostática, eu tinha deficiência em termodinâmica, em algumas matérias, principalmente de física. E foi muito difícil sentar a bunda na cadeira e estudar elas. Estudar pra aprender. Isso, de verdade. Pra das próximas vezes ser só revisão. Foi muito difícil. Outra coisa que é muito importante você entender no cursinho é que não existe matéria acumulada, existe a matéria não aprendida. Isso é muito importante e isso mudou a minha mentalidade no cursinho. Várias apostilas minhas não estão completas. Foram doadas, né? Não completas. Porque aqueles conteúdos eu já dominava. E eu tinha que correr atrás do que eu ainda não tinha dominado. E da onde veio essa maturidade, Gabriela, pra tomar essa decisão? Porque isso exige coragem, cara. Muita. Você tem que ter coragem, você tem que ter um backstage que te dê suporte emocional pra falar, é isso que você tem que fazer. Sim. Porque é difícil tomar essa decisão. É muito difícil. Eu vejo que é o maior ponto de sofrência e por isso a vida da galera estuda, mas não converte em resultado. Da onde veio essa maturidade? De vocês, tá? Não, veio das reuniões. Eles falando assim, Gabi, não dá pra você continuar errando isso. E aí eu comecei a perceber, cara, eu nunca vou chegar na minha aprovação se eu não parar pra ver os conteúdos que eu erro recorrentemente. Eu preciso ter essa maturidade se eu quiser passar. E como é que você fazia? Que ferramenta? Vamos pensar que tem uma pessoa assistindo a gente que tá muito novata, muito leiga, ela não sabe por onde começar. Que ferramentas técnicas você usava para identificar que era a eletrostática, que era o assunto X, Y ou Z de cada disciplina que você precisava? Olha, gente, autodiagnóstico dá trabalho. Dá trabalho. Eu sentei assim, depois que eu já tinha feito uns 10 simulados, eu sentei e passei assim, umas 2 horas fazendo autodiagnóstico. Mas isso me ajudou absurdamente. Eu consegui identificar, assim, as principais, as 5 matérias que eu tinha mais dificuldade. E a Carol me ajudou a identificar que eram elas mesmas que eu precisava atacar. E aí, a partir disso, eu sentava final de semana, às vezes, não saía para conseguir focar nelas, para nunca mais ter que estudar aquilo na mesma profundidade que eu estava estudando daquela vez. Então, autodiagnóstico, eu acho que também uma coisa que no ensino médio as pessoas não têm muito, mas a gente aqui tem checklist, né? De Enem, UERJ, é muito importante você reconhecer os conteúdos que você está estudando. Tem gente que não sabe separar o que é eletrostática de eletrodinâmica, não sabe nem o nome da matéria. Isso é importante, a identificação dos conteúdos. E aí, quando erra, automaticamente não sabe onde recorrer para buscar aquele conteúdo. Exatamente, não sabe aonde no livro você vai voltar para estudar. Isso é muito importante. Eu acho que isso fez muita diferença. No ensino médio eu não tinha noção, assim, do que era biotecnologia. Não sabia.
entendeu? O que isso envolvia. Então, isso eu acho que fez diferença também. Então, nesse primeiro ano de cursinho, foi um ano de aprender a estudar. A estudar. A se Pro organizar, vestibular. conhecer as ferramentas. E uma outra coisa que você sempre falava pra mim é que, assim, no cursinho, eu aprendi os bizus. É eu isso. aprendi como aquele conteúdo tinha que, de fato, ser apreendido pra depois botar pra fora na hora da prova. Com certeza. Como era isso? Então, a gente aprende muitas coisas que vão te ajudar a ter agilidade na prova, no cursinho. Um exemplo foi aquela questão, foi a primeira questão da minha prova nesse Enem, que era somar as duas últimas unidades, assim, que tinham na prova, era com número de ouro. E aí se você já tivesse estudado isso no vestibular, você fazia essa questão em menos de 1 minuto. Mas se você nunca tivesse visto isso na sua vida, você ia bater o olho, podia até conseguir fazer a questão, mas você ia demorar mais. Essa agilidade que eu fui ganhando nas provas, em matemática, em tudo, foi o que fez a diferença também para eu conseguir acertar 42 em matemática. Boa. Chegou num ponto que eu sei que geralmente a galera sempre quer saber. Gabriela foi aprovada em ampla concorrência para medicina na UFRJ, Fundão, que simplesmente é uma das universidades mais concorridas do Brasil. Vem gente de tudo quanto é canto do Brasil inteiro querendo uma vaga na UFRJ por conta da excelência da universidade. Então tem um currículo aí, entendeu? Então todo mundo quer saber, Gabi, quantos acertos você fez, que nota você tirou na redação, no que eu tenho que mirar. Óbvio que é sempre variável, né, gente, em função da pontuação que você vai fazer de TRI, etc. Mas pelo menos assim, pra onde eu olho, assim, em que direção eu olho em termos de pontuação? Então, no geral de acertos brutos, eu fiz 153. Eu fiz 42 em matemática, 38 em natureza, 39 em humanas e 34 em linguagens. E redação. E redação. Teve uma reviravolta. Uma reviravolta. Depois de 3 anos tirando 920, eu já tava assim, gente, nunca vou sair dessa nota. Veio 980. E redação faz uma diferença para você conseguir a especialmente para a UFRJ e para outras universidades que tem o peso na redação, Com né? certeza. Foi o que me colocou lá. Assim, foi o diferencial da minha nota, foi redação. E tem gente com essa nota que não consegue passar para nenhuma do Brasil. Porque é um conjunto mesmo. Então, mas além do 153 como número bruto, Gabi, teve muito também essa maturidade, esse aprendizado ao longo do processo de fazer aquela prova do Enem. Às vezes eu escuto as pessoas falando mais bobagens, que eu até entendo de onde elas tiram essas ideias, né? Elas precisam de alguma forma justificar a dor de ainda não terem sido aprovadas. Então elas buscam recursos como: o Enem é uma loteria. O Enem é uma prova de sorte. O Enem não seleciona de fato quem tá melhor preparado para ser aprovado. Eu prefiro a prova da UERJ, eu prefiro a prova da FUVEST. Foge do Enem. Só que o Enem hoje é um concurso que te abre uma quantidade de portas que eu acho assim quase de uma insanidade uma pessoa continuar com essa fala do Enem não é pra mim, o Enem não é minha prova, é o Enem que lute, porque eu mesmo não vou lutar. E jogar a toalha, sabe? Porque a Gabriela definitivamente era uma aluna que estava extremamente bem preparada para ser aprovada, seja na prova do Enem ou em qualquer outra prova que ela fizesse. Então, sim, eu afirmo, olhando para vocês, que hoje os aprovados em universidades públicas pelo Enem são alunos extremamente competentes, esforçados e que desenvolveram muitas habilidades. Então não é uma loteria. Eu não vejo isso aqui, sabe? De jeito nenhum. Com muita experiência, com anos trabalhando com vestibular de medicina, eu não vejo o Enem como uma loteria. Então se você tem esse sentimento, e repito, eu respeito o seu sentimento porque é uma forma de você encontrar um lugar mais confortável para lidar com a dor de ainda não ter chegado sua vez. Mas isso não é uma verdade, não traga isso pra dentro do seu coração, não se impeça de continuar a acreditar, de continuar a lutar, de continuar a se dedicar. Gabi, sobre esse lance do Enem, 153,
te favoreceu em TRI porque você já tinha uma expertise com a prova. Da onde veio essa expertise? O que você atribui essa sacada de ter conseguido fazer um conjunto coerente de acertos, conseguir aproveitar melhor dentro da gestão de tempo? Muita gente reclama disso. Porque o Enem é uma maratona, você tem que chutar um monte de questão, porque você não tem tempo, no final você não bota todo o seu potencial ali, mas alguém bota. Você pode ainda não ter aprendido a forma de colocar todo o seu potencial, mas a Gabi aprendeu. Tantos outros alunos que vêm aqui aprenderam. Por isso que eu falo que eu considero esse quadro do YouTube da entrevista dos aprovados não simplesmente uma ostentação, um painel de esfregar os aprovados do time Foco na cara da sociedade, mas uma forma de inspirar pessoas, de falar, são pessoas de carne e osso. A Gabriela acertou 42 em matemática, mas não é exatamente por uma habilidade inata, porque você ouviu ela falar que gostava de matemática na infância. Foi muita relação de cu. Foi mesmo. Antes do 42, outros resultados inferiores vieram primeiro. Então conta, Gabi, sobre essa aquisição de expertise na prova do Enem. Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque no terceiro ano do ensino médio, eu tinha certeza que não dava para acabar a prova do Enem. Eu tinha certeza. Eu chutei 15 questões de matemática no meu terceiro ano. E eu achava que tudo bem, que isso era normal. Só que você fazendo assim, simulado... Gente, aqui no curso, a gente fazia simulado praticamente todo final de semana. Não é assim, a cada 15 dias. Não, a gente fazia praticamente todo final de semana. Sem contar o parcial semanal, né? Sem contar parcial semanal e o que você faz extra. Então, eu acho que se no meu terceiro ano eu tivesse também tido essa cabeça de fazer mais simulados, talvez eu já tivesse tido um resultado melhor no meu terceiro ano. O Rodrigo me deu uma dica assim que eu entrei no curso, que eu falo para todos os meus amigos, e agora eu vou falar para vocês que eu acho que foi fundamental para eu passar, que foi pegar desde os Enems assim bem antigos, desde 2012, e vir fazendo um parcial por semana de matemática e na semana seguinte naturezas, e alternando isso. Que eram as duas áreas que você sabia que eu tinha mais deficiência, com certeza. Então, eu ia fazendo isso, uma semana matemática, uma semana naturezas, uma semana matemática, uma semana naturezas. E isso foi me dando a oportunidade de identificar melhor as questões que eu tinha que atacar. Por exemplo, e ficar mais rápida. Muito mais rápida. Agilidade de prova. É isso que você vai precisar no Enem. Agilidade de prova. E também muita atenção, para não errar a questão fácil. Aí você vai percebendo que, por exemplo, a questão de projeção ortogonal normalmente é fácil. Esse Enem veio com uma questão de projeção ortogonal fora da curva, que não era tão fácil. Mas mesmo assim, sabe, isso vai te abrindo parâmetros de prova. Você vai percebendo o que tende a ser fácil, o que tende a ser média, o que você vai deixar para o final. Às vezes até chutar. Gente, eu chutei questão na minha prova. Eu não chutei 15, mas eu chutei 2. Entendeu? E eram questões difíceis. Se eu tivesse chutado duas questões fáceis... tinha que ser feito para que não se sacrificasse o outro conjunto que você sabia que dava conta de fazer. Com certeza. E meu TRI, do ano passado, do meu primeiro ano de cursinho pra cá, a mudança não foi de verdade nos acertos brutos. Foi no TRI. Mas isso não foi aleatório, loteria. Foi por causa de um estudo. Foi porque eu fui percebendo as questões que eu tinha que acertar e as questões que eu podia deixar para o final da prova. E isso não é um conhecimento tão aleatório quanto o seu coraçãozinho machucado vai tentar te convencer. Isso é de fato um treinamento técnico, uma mudança de mentalidade. E aí é o momento que entra a sua última reunião pedagógica, Gabi. Aquele momento que você já estava fraca, já estava começando a esmorecer e ficando naquela de eu não sei mais o que fazer, eu já me dediquei tanto, eu já melhorei tanto, eu já tô muito boa. E aí, o que rolou ali naquela última reunião? Foi com o Rodrigo. Gente, a Carol me acompanhou em todas, praticamente. Mas o Rodrigo fez a minha última reunião. Eu acho melhor esse parêntese que ela fala assim, a Carol foi muito boa, mas o Rodrigo, eu tenho a vontade de dar um sapato na cara dela. Vai, Gabriela. Não, vai. Mas é porque ela foi muito importante. Gente, estabelecer metas comigo. Ela estabeleceu muitas metas comigo que foram fundamentais, porque isso também te dá gás. Porque
você às vezes é aquilo, você fica parado achando que tá tudo bem. E aí quando você estabelece metas para melhorar, isso é muito bom. E você assume um compromisso público, né? Você assume um compromisso com outra pessoa. Então isso faz também você, cara, não poder ficar fazendo o corpo mole que você faria se você não tivesse se comprometido com aquelas metas publicamente. Com certeza. E a Carol uma vez me passou uma meta que era assim, Gabi, eu quero que você melhore em física e tais conteúdos tais conteúdos tal, lembra? até tal dia. No próximo simulado parcial de natureza eu já quero ver isso. Gente, eu não ligo para resultado de simulado. Tipo assim, se é um parâmetro técnico, assim, é um parâmetro emocional e tal, eu não ligo para isso, eu ligo pro técnico. Mas a Carol sabe que eu mandei mensagem para ela assim, Carol, eu fui primeiro lugar nesse simulado de naturezas. Deu total certo, foi impressionante. Ela estudou exatamente o que a gente combinou, aquele conjunto lá, o top 5 dela, que ela mais errava em física, e converteu. Converteu imediatamente, praticamente. E aí eu falei pra ela, foi primeiro lugar de naturezas. Mas voltando no Rodrigo... Eu tenho a vontade de dar um sapato na cara dela. Então, ele falou pra mim, a nossa reunião foi praticamente ele olhando pra minha cara e eu olhando pra dele, e ele falando, cara, você tem tudo pra ir bem nesse Enem. Você só não vai bem se você se auto-sabotar. Ele falou basicamente isso pra mim. Aí eu, mas eu tenho medo, Rodrigo, porque eu tenho peridrose, aí eu vou borrar a prova toda. Aí ele, Gabi, vive a sua prova, sabe? Vive o momento. Pode acontecer. Gente, não foi perfeito o dia, não foi. Eu falei isso pra Carol, eu chorei antes do segundo dia, mas eu já tinha tanto trabalho psicológico, emocional, que eu sequei o choro e fui pra prova. E fiz a melhor prova da minha vida. E não só isso, mas também na prova de português, a aplicadora falou assim, falta meia hora, faltava 1 hora, entendeu? E eu comecei a marcar desesperadamente, marquei coisa errada em português. Mas assim, você vê, nem isso tira uma aprovação. Quando você tá pronta e preparado, vai ser a sua hora. Gabi, e apesar de você ter essa mentalidade de enfrentamento, de coragem, ter se aberto para desenvolver isso ao longo do caminho, ninguém te ferra, né? Porque às vezes a galera vê a gente falando e idealiza que nós somos mulheres maravilhas, sempre, né, empoderadas, sempre bafônicas, mas a gente é de carne e osso. Claro. Então você também teve seus momentos de duvidar, de fraquejar. E você lembra, assim, de algum momento específico, de algum episódio específico que você falou assim, cara, eu não aguento mais, eu acho que não vai dar certo. E, enfim, aí eu queria que você novamente falasse sobre a pessoa da sua família que foi tão importante, especialmente nesses momentos mais difíceis. Então, depois do meu primeiro ano de cursinho, eu sabia que eu estava preparada para uma aprovação. Então, depois que eu recebi o resultado do Enem ano passado, foi muito difícil ver que eu não tinha alcançado uma nota que eu sabia que eu poderia alcançar. Aí eu chorei muito, teve aquele luto, e gente, o luto é importante. Uma hora você tem que se reerguer, mas o luto é importante. Mas meu pai sempre falando assim pra mim, filha, sabe, vai chegar a sua hora, continua estudando, continua batalhando pelo seu. E ele nunca deixou eu desistir. Depois da última UERJ, aí isso foi o Enem, aí teve a UERJ. Eu fui pra prova falando, pai, eu tenho tudo pra ser aprovada. Eu sei todos os conteúdos. Eu tenho tudo pra ser aprovada. Se eu não for aprovada, vai ser uma questão do universo. Falei assim pra ele, vai ser porque Deus não quer, porque... É porque Deus quer o FRJ, ela só não sabia ainda. E aí veio que eu não passei na UERJ. Assim, eu não cheguei muito longe, mas não era suficiente. E foi o pior luto, eu acho, de todos, foi essa última UERJ. A de julho. A de julho. Tanta espera também, tinha uma questão emocional enorme com essa prova da UERJ. A expectativa pra ir lá e viver aquele dia e sair de lá com o troféu era muito grande. Isso também pesou muito pra uma quantidade de alunos excelente que era nítido. Tinha mais um parênteses. Se você for fazer simulado, faça nas piores condições possíveis. Porque a minha prova da UERJ, eu fiz uma mesa deste tamanho.
era um quadradinho. Eu falei, não é possível que querem que eu faça prova aqui. De brincadeira, né? Não, gente, é sério, faça assim, não se dê ao luxo de fazer um simulado com um mesão. Tem aluno que faz simulado deitado na cama, Gabriela, de casa. Não. Eu tenho vontade de dar uma voadora. Não, faça nas piores condições possíveis, porque isso é preparação de aluno de elite. Exatamente. Enfim, aí passei o luto lá da UERJ, meu pai nunca deixando, falando assim, eu tenho certeza que você vai passar. Umas pessoas duvidaram, tá? Algumas pessoas duvidaram que eu ia conseguir. E isso era nítido pra mim. Ah, por que você não vai pra privada? Ai, porque você quer mesmo medicina? Você não quer uma outra coisa, não? Gente, eu já teria passado pra qualquer coisa. É a realidade da maioria dos vestibulares de medicina. Você passa pra tudo, só não passa pra medicina. Só não passa pra medicina. Porque quem não tá fazendo esse vestibular, os pais que não estão vivendo um vestibular de medicina junto com o filho, não tem noção do que é isso. Isso é quase um concurso público, sabe? Isso é um concurso público, na verdade. Que muita gente quer, se dedica à vida e você vai conseguir uma vaga numa universidade que você não vai pagar a mensalidade pra estudar nela. Pagar é paga, né? Você não é paga dessa forma direta. Sim. Com mensalidade e num padrão de excelência absurdo, de corpo docente, discente. Quem não quer, gente? Exatamente. Tem que entender essa realidade. É porque o pessoal fica em devaneio. Ai, mas é muito difícil. Ai, mas no Brasil é muito difícil. Gente, é isso mesmo. O que não significa que é impossível. Está Não aqui é. a dela para provar. Mas aí foi isso, tem umas pessoas que duvidam de você, que duvidam da sua capacidade emocional. Porque, por exemplo, eu sou muito ansiosa. Aí as pessoas não duvidavam que eu tinha capacidade intelectual de passar. Mas às vezes ficavam assim, caraca, talvez ela demore muito para conseguir, porque ela é uma pessoa nervosa, uma pessoa ansiosa. Só que assim, isso também é trabalho. Você não pode trabalhar somente questão de conteúdo, você tem que também se preparar psicologicamente para a hora da prova. Eu fazia Alice, eu procurava ir na yoga Fazia Alice a psicóloga. Eu acho que tá todo mundo assistindo, todo mundo conhece tudo do time Foco. Não, gente, a psicóloga do curso, eu buscava ela sempre que eu tinha problema, e não só problema de estudos, mas familiares também. Também questão de yoga. Clarissa, um beijo. Porque a yoga também ajudou muito em questão de respiração. Antes de todas as provas, eu respirava. Isso é muito importante. E também eu me conecto muito com a questão da fé, né, gente? Eu acredito muito que Deus que abriu essa porta para mim. Foi Deus que permitiu eu estar onde eu estou hoje. E cada um acredita no que quiser, mas para mim foi Deus. Aí é isso. Então, a questão da fé, a questão de preparação emocional e preparação acadêmica de conteúdos. Boa. E aí é sucesso, entendeu? É o tripé. Gabriela Blanco, pá, anota. Ô, Gabi, você sabe como é que termina essa entrevista, né? Ah, claro. Com você, Eu vou dar um olhando recado. no olho daquela câmera e deixando o seu recado. Gente, olha, ser vestibulando de medicina não é fácil. Eu sei. Você vê a vida de todo mundo andando e parece que a sua tá assim, totalmente parada. Você se compara constantemente, você sente que você nunca é suficiente. E aí você vê também, às vezes, as pessoas assim, mais jovens passando. E você pensa, por que não eu? Você vê pessoas passando de primeira e você pensa, por que eu abdico de tanto? Será que vale a pena tantos machucados, tantas feridas na alma, sabe? E porque, gente, eu sei que você estudar tanto e não ter o resultado que você merece por aquele estudo dói muito. Eu sei disso. Você pensa assim, por que eu não tenho esse QI, essa estabilidade emocional que tal pessoa tem? Mas, gente, ao invés de você olhar de fora para dentro, eu te falo para fazer o contrário. Olhe de dentro para fora. Olha no que você pode se aprimorar, no que você pode melhorar. Ninguém vai pegar a sua mão e te levar até a sua aprovação. Essa maratona é sua.
Pode até ter gente que vai te dar uma aguinha, que vai te dar uma dica de como correr melhor. Na cara de vez em quando. Um tapa na cara, mas é você que vai correr essa corrida. É você. Então foque no seu, viva o seu e lute o seu. Entendeu? Eu queria também falar que assim, é muito importante você se cuidar e você se amar, porque esse processo é doloroso. O vestibular de medicina não é fácil, ainda mais para quem já está nessa há alguns anos. Isso vai te machucando, vai te dando uma sensação de incapacidade. Mas acredite no seu trabalho, acredite nas pessoas que estão com você. E quando você chegar lá, na linha de chegada, as pessoas que te amam vão comemorar com você, tanto quanto ou até mais do que você pela sua vitória. É isso. Arrasou, gente. Eu fico assim, tinha que ter um meme só da minha cara enquanto eles falam, que é aquela coisa assim. Porque é um trabalho realmente de muita parceria. Eu lembro como se fosse hoje, do primeiro dia que eu vi a Gabi pessoalmente, entrei em sala, vi a Gabriela. Eu lembro como se fosse hoje, da nossa primeira reunião pedagógica. Eu lembro dos surtos, eu lembro dos momentos de alegria e de tristeza. Eu vi muita coisa acontecer ao longo desse processo. Lembrando que a Gabi foi aprovada em um ano 100% de estudo EAD. É verdade. Tá? Online. Então eu tô falando isso porque às vezes eu vejo as pessoas se colocando barreiras, se colocando mais dificuldades do que as próprias dificuldades da vida para justificar que elas não façam o que tem que ser feito. Ah, mas é porque teve a pandemia. Ah, mas é porque eu estava estudando em casa. Ah, mas é porque eu não gosto de videoaula. Ah, mas é porque eu não gosto de tirar dúvida. Ah, mas é porque tem muitos porquês na vida e eu não tô dizendo que essas coisas são bobeiras ou balelas. Eu tô dizendo que essas coisas não podem quebrar suas duas pernas. Porque dificuldades existem, são reais. Só que se a gente colocar realmente essas dificuldades, ou às vezes nem dificuldades, esses desconfortos, né? A Gabi, assim que teve a oportunidade de vir pro presencial, ela veio, ela voltou esse ano pro presencial. Já estava aprovada e não sabia, mas ela voltou. Mas enquanto não era possível, ela estava lá fazendo o melhor dela, seguindo o que a gente passava, se dedicando, estabelecendo metas para ela, trabalhando, ouvindo, executando o que era orientada pedagogicamente, cuidando do emocional. Então faça o que estiver ao seu alcance. Eu acho que esse episódio de estreia, essa nova temporada, ela vai trazer muito isso para vocês. Esse olhar de que existem pessoas que são mais talentosas de forma inata, existem pessoas que são mais batalhadoras, existem pessoas que vão passar por perdas muito desafiadoras ao longo do processo. A cada episódio você vai conhecer uma história, uma pessoa, mas o que eu vejo em comum nesse grupo dessa temporada é que são pessoas que mesmo diante de dificuldades maiores ou menores, fizeram o que tinha que ser feito dentro do melhor que elas podiam, não numa constância estática, não num equilíbrio, né, perfeito, entre altos e baixos, em momentos melhores e momentos piores. Não desistiram, não arregaram, souberam ouvir, souberam a quem ouvir. Porque eu sempre falo isso e repito, a gente tá na era dos coaches, a gente tá na era dos gurus, a gente tá na era de todo mundo tem um Instagram hoje pra dar dica de tudo, e quem ouve todo mundo, na verdade, não tá ouvindo a si próprio. Então você em algum momento vai precisar acreditar na sua capacidade de escolher a quem ouvir. E seguir aquilo de todo o seu coração e com muita entrega. E a Gabriela falou uma coisa que foi muito importante nesse final, que é, você vai ter pessoas que podem estar ao seu lado, outras nem tanto, mas a luta é sua. Então não esqueça disso, faça o que estiver ao seu alcance, até porque eu tenho certeza que as suas outras pontes já estão queimadas. Desistir não deve ser uma opção se você está aqui com a gente nesse momento. Certo, Gabi? Certíssimo. Então, galera, eu espero que vocês tenham amado conhecer essa gata maravilhosa que está solteira por enquanto, porque eu aposto que esse status vai mudar muito rapidamente, tá? Então, meninos, vocês que lutem, porque o negócio vai ficar tenso aqui. Gabi,
parabéns mais uma vez. Ai, Eu tenho obrigada. muito orgulho da sua vitória, de todo esse empoderamento que eu vejo, você falar pra fora, você falar, você sempre foi muito alegre, mas eu vejo um brilho no olhar diferente agora. Conquistar essa vaga muda uma coisa dentro da gente pra todo sempre, que você olha pra sua vitória, que veio com muito esforço, e você nunca mais duvida que você é capaz de outras vitórias. Lá na prova de residência à frente, você não vai olhar pra trás e vai falar, eu desisti, eu aceitei um plano B, eu arreguei. Você vai falar assim, se eu venci uma vez algo que era muito difícil, manda mais. É Eu isso aguento. mesmo. Isso é uma coisa que muda na gente pra sempre. Por isso que às vezes eu falo pros pais, né? Esse episódio tá ficando gigante, né? Eu tenho que falar uma coisa muito importante. Às vezes eu falo pros pais, os pais falam assim, e o pai da Gabi é um exemplo. A mãe também é muito apoiadora, mas foi o que a Gabi falou. A mãe, muitas vezes por ser mãe, né? Quando ela caía, a mãe caía junto. Caía Ai, junto, minha filha! O pai era aquele pilar, né? Às vezes eu falo pros pais, eles falam assim, mas Carol, eu tô vendo meu filho sofrer tanto, meu filho tão mal da cabeça, eu quero pegar um empréstimo, eu quero vender tudo, eu quero que ele desista, eu não quero mais ver meu filho sofrer por lutar por essa vaga. Gente, a vida é sobre dor também, é sobre alegria, é sobre tristeza. A gente como pai, a gente como mãe, muitas vezes quer arrancar aquele sofrimento que a gente tá visualizando na mão, a gente quer entrar ali naquele coração e tirar aquela dor, mas ser adulto, entrar no mundo adulto, encarar grandes sonhos, grandes desafios, vai vir com alegria e também vai vir com dor. Eles não vão morrer por isso, pelo contrário, eles vão se fortalecer com isso. Então, se você é pai, se você é mãe e tá aí nos assistindo, lembre-se disso. No momento em que eles fraquejam, e eles são de carne e osso, fraquejar é normal. Não é porque de fato eles querem desistir, ou porque de fato eles não têm competência pra conquistar isso. É normal. Por mais duro que seja, segura firme, apoia, e não seja a pessoa que abre os planos B, C e D. Apoia aquela pessoa no sonho dela. No momento que ela disser, pra mim não deu, acabou, é claro que a família vai repensar e vai, né, olhar pra outras possibilidades, mas seja forte, porque essa conquista, como a Gabriela atingiu, ela diz muito sobre as próximas conquistas, sobre as próximas dificuldades que eles terão pela frente. A vida sempre será sobre desafios, dificuldades, dores e alegrias. A gente não tem como fugir disso. Pronto, Gabi. Agora eu juro que acabou de verdade. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Vamos deixar aquele beijo, aquele tchau bem fofinho. Valeu, galera. Beijo. Tchau. Tchau!